Olá, Fábio Valentim, psicólogo, e hoje quero partilhar um pouquinho sobre a neuropsicologia. É uma especialidade que estou aí fazendo já na reta final, faltando alguns módulos, e tenho me identificado bastante com esta área da psicologia e tenho observado que muitas pessoas ainda não têm conhecimento, dessa área, até mesmo porque por se tratar de uma especialidade relativamente nova, dentro da psicologia, e ainda não tem o conhecimento de como pode estar se beneficiando, desta especialidade aí, certo? Então no vídeo de hoje quero partilhar um pouquinho sobre a neuropsicologia e como ela pode estar contribuindo com vocês. A neuropsicologia ela se propõe a basicamente duas coisas, que é a avaliação neuropsicológica e a reabilitação neuropsicológica. Dentro da avaliação neuropsicológica, nós vamos focar para a gente poder ter um entendimento de como está o funcionamento das funções cognitivas. Então, nós estamos falando aqui da percepção, da atenção, da memória, das praxias motoras. Então, sempre dentro desse contexto aí das funções cognitivas. Porque muitas vezes a gente tem dentro dos quadros aí, dos transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, os quadros do neurodesenvolvimento, às vezes tem, por exemplo, o transtorno intelectual. Então, mas dentro do transtorno intelectual, é claro que a gente vai observar que cada caso é um caso. Então, não é porque tem um diagnóstico de transtorno do neurodesenvolvimento ali intelectual que será medido sempre pela mesma régua. Então, cada caso vai ser um caso, e a neuropsicologia ela se propõe justamente a avaliar cada caso específico, sobretudo dando uma ideia de como está ali dentro, por exemplo, daquele transtorno, digamos, do espectro autista. Então, a gente tem aquela pessoa, então como ela tem as suas funções, até que ponto as suas funções cognitivas estão comprometidas ou estão preservadas. A atenção, a questão da memória, a questão da percepção, a questão da capacidade motora, a questão do raciocínio. Então, assim, o que eu tenho mais me encantado com a neuropsicologia é justamente essa capacidade que ela tem de dar respostas bem específicas para casos específicos. Então, ela não vai estar se propondo a um diagnóstico geral, como um déficit intelectual, ou transtorno de hiperatividade, ou a questão aí do espectro autista. Não. A avaliação neuropsicológica ela vai ter um olhar muito individualizado para cada caso, e dando mais ou menos uma ideia de como as funções, as funções cognitivas estão ali funcionando naquele indivíduo específico. Então, a partir dessa avaliação, é possível fazer um trabalho posterior de reabilitação, ou então, no caso de estimulação cognitiva, bem mais direcionado, sabendo do que está fazendo. Não só nessa área do processo do neurodesenvolvimento, a neuropsicologia ela vai estar atuando, mas também em outros contextos, por exemplo, no contexto da saúde. Às vezes, em alguns, por exemplo, alguém que sofreu um AVC, sofreu um AVC e a partir disso tem alguns comportamentos e tem alguns movimentos comprometidos. Então, a avaliação neuropsicológica ela vai nos dar uma ideia da dimensão do comprometimento ali daquele acidente vascular. Então, quais áreas foram preservadas, quais áreas foram comprometidas, e a partir dessa avaliação, o que pode estar sendo estimulado, tendo em vista a capacidade da plasticidade cerebral. Então, o nosso cérebro,
os estudos recentes têm mostrado essa capacidade de recuperar algumas funções por meio da plasticidade cerebral. E aí a gente tendo uma ideia mais direta do que foi comprometido, pode estar atuando ali no processo de reabilitação de uma forma mais focada. Então, assim, muito interessante, né, esse trabalho da neuropsicologia, que também ela atua. Um outro trabalho bem interessante desenvolvido pela neuropsicologia até mesmo dentro dos hospitais, centros cirúrgicos. Por exemplo, quando está um procedimento cirúrgico, né, neurocirúrgico ali, então também se tem um profissional da área da neuro para poder estar acompanhando ali, porque na maioria das vezes, né, essas cirurgias elas acontecem com o paciente consciente, né? Então tá ali falando. Outro dia eu vi um vídeo de um paciente, né, sendo submetido a um processo neurocirúrgico e tocando violão, né? Por que tá ali tocando violão? É justamente para que os profissionais ali que estão realizando o procedimento, eles tenham uma consciência, né, se está fazendo todo o trabalho adequado, o trabalho direito, né? Se nenhuma outra área que não deveria estar sendo, né, mexida, realmente está sendo preservada. Então, é como se tivesse ali o paciente consciente, realizando movimentos, respondendo perguntas, e isso o neuro está ali o tempo todo estimulando ele, é como se, o procedimento está trilhando pelo caminho correto, pelo aquilo que estava se propondo. Então, assim, é uma especialidade muito bacana, eu mesmo tenho me encantado, né, a cada módulo, aí estou restando poucos, né, módulos aí para estar concluindo essa especialidade e tenho observado o quanto, né, ela pode estar contribuindo aí nos mais variados, né, contextos aí, certo? Sobretudo dando uma ideia de como os nossos processos cognitivos eles estão funcionando e a que medida eles estão comprometendo o nosso comportamento e o nosso desenvolvimento. Por exemplo, dentro da neuropsicologia, eu tenho me encantado muito com as funções executivas, né? As funções executivas são basicamente aquelas funções responsáveis, né, pelo controle inibitório, pela tomada de iniciativa, pela capacidade de perseverança. Então, se a gente tem algum comprometimento aí nas funções executivas, é provável que ela pode estar comprometendo a nossa capacidade de perseverar em determinadas atividades. Ela pode estar contribuindo aí por essa procrastinação que às vezes no dia a dia a gente vai tendo aí, não sabe, né, por quê. Então, as funções executivas elas têm essa função de fazer com que a gente levante o sofá e tome algumas iniciativas, né? Então, eu tenho me encantado muito pelas funções executivas e eu espero que eu possa estar partilhando um pouquinho sobre elas em vídeos posteriores, certo? Então, essa é a avaliação, né? Esse contexto da avaliação, que vai nos dar um diagnóstico um pouco mais, né, amplo de como estão as funções, né, as funções executivas, aí, a atenção, memória, percepção, praxia, percepção, né, e tantas outras, né, as funções executivas e tantas outras. E tendo conhecimento disso, a gente pode fazer uma intervenção muito mais assertiva, muito mais assertiva. E é claro que dentro nessa segunda parte, né, da especialização, vem esse processo aí de reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva, aí tudo. E nesse processo de reabilitação também vai servir para os mais variados contextos, né? Pessoas que foram submetidas a cirurgias e que precisam estar ali estimulando, né, as várias funções, a linguagem, a questão dos movimentos motores, a questão da atenção, a questão da memória. Então, vários exercícios são colocados ali em prática para poder que a reabilitação ela aconteça. Pessoas que sofreram acidentes, né, tiveram acidentes cranianos também, que tiveram comprometimento aí em alguma área cerebral, então o neuropsicólogo ele vai estar fazendo um trabalho também focado para estar estimulando isso. Pessoas que sofreram AVC, né? Então
no contexto da saúde, no contexto da educação, aqui os alunos, né, as pessoas que têm algum comprometimento aí com as dificuldades de aprendizagem, a dislexia, a descalculia, né, a disgrafia, a questão dos déficits intelectuais. Então, a partir do diagnóstico, a partir da avaliação neuropsicológica, é pensada uma estimulação, né, uma reabilitação específica para cada caso. Então, eu acho, estou cada vez encantado justamente com a neuropsicologia, com essa capacidade que ela tem de olhar cada indivíduo, né, assim, de forma única e observando, né, as suas dificuldades e pensando como melhor está intervindo naquele caso. Então, acredito que vale a pena aí, né, quando houver a necessidade, né, de ter uma ideia de como anda, né, o funcionamento das funções executivas e do quanto, né, elas estão prejudicando aí a questão, né, do dia a dia. Vale a pena procurar um neuro e fazer uma avaliação, né, neuropsicológica, e, se for o caso, né, também a reabilitação neuropsicológica. É um pouquinho, né? Claro que a neuropsicologia é muito mais do que isso. Nós estamos aqui, né, 10 minutos, 11 minutos de vida, então não ia poder falar tudo sobre essa especialidade, mas eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para despertar a curiosidade sobre a neuropsicologia e que depois, né, vocês possam também estar aí procurando um conhecimento um pouco mais, né, aprofundado sobre essa especialidade da psicologia. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Também agora estou lá com o canal no YouTube, Fábio Valentim Neuropsi, então procura lá, esse vídeo vai estar disponível. Aproveita, se inscreve no canal lá, tá bom? Se for o caso, pode acionar o sininho, de quando em quando eu vou estar postando alguns vídeos lá no canal, falando sobre algumas questões, né, da psicologia, da neuropsicologia. Também na segunda-feira sempre tem uma frase da semana, né, para nos inspirar, e no sábado nós temos aí a partilha da semana, onde a gente retoma, né, algumas questões, partilha também. Então, para mim vai ser uma alegria também ter vocês lá no canal do YouTube. Um forte abraço a todos, né, e até um próximo vídeo.